No evangelho de hoje, Jesus fala sobre a geração que vivia em constante comparação. Uns criticavam João Batista por ser austero demais, outros criticavam o próprio Cristo por estar junto dos pecadores. E essa atitude mostra como o ser humano tende a olhar para o outro com julgamentos e expectativas, sem enxergar o que é essencial. Nos dias atuais, esse cenário ficou ainda mais intenso. Vivemos em um mundo instantâneo, bombardeado pelas redes sociais, onde a vida do outro parece sempre melhor, mais feliz, mais perfeita. Essa comparação constante pode gerar ansiedade, baixa autoestima e até depressão. Nós vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com o psicólogo Shouzouab. Ele está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. E esse é um tema muito interessante para nós debatermos. Pois é, né? Essa coisa da comparação, ela muitas vezes acaba prejudicando, né, a nossa saúde mental de várias formas e a internet parece que potencializou isso. Quais são os principais problemas que essa atitude pode provocar em nós? Bom, uma vez que na internet eu monto aquilo que eu quero que o outro veja, eu monto aquilo, claro, que vai chamar atenção, que vai trazer likes, que vai trazer curtidas, que vai trazer um bom olhar para mim. Isso, então, muitas das vezes faz o outro achar que eu tenho, então, aquela vida perfeita. E essa é uma comparação inevitável, porque acabo olhando para a minha vida, vendo aquilo que está faltando, aquilo que eu não tenho, e o outro parece que tem com tanta facilidade, né? E parece que ele está sempre exuberando de alegria e de passeios e de conquistas. Então, infelizmente, estamos comparando nossas vidas com montagens, né? Montagens daquilo que as redes sociais proporcionam, e é uma ilusão, né, que nós sabemos que é uma montagem, mas mesmo assim existe toda essa questão que pega nas nossas feridas, na nossa autoestima. Doido isso, né? Parece que todo mundo é mais feliz que a gente e por algum motivo isso incomoda a gente. E lá no tempo de Jesus já havia essa tendência, né? O evangelho de hoje nos mostra isso, de olhar mais para o comportamento do outro do que para nós mesmos. Hoje isso continua acontecendo de uma forma muito intensa, muito forte. Talvez isso nos mostre que é uma tendência humana, né? Esse tipo de comportamento. Isso, é exatamente, é uma tendência humana. No mundo inteiro, quando a gente vai olhar, esse comportamento é muito natural, e é um comportamento que chama a atenção, porque precisa ser estudado e precisamos trazer uma educação para a sociedade relacionado a isso. Nós que somos um pouco mais velhos, temos 40 anos para lá, tivemos uma infância onde não tivemos a internet, as redes sociais de maneira mas agora a juventude que vem nesse lugar, ela já nasce com essa internet, ela já nasce com essas redes sociais, já nasce com um tipo de comportamento e comparação muito mais problemática é a realidade das pessoas que têm um pouco mais de idade. Então, os jovens, hoje nós temos jovens com depressão, jovens com pânico, com ansiedade generalizada, muito decorrente dessas frustrações das quais essa sociedade vive. Então, quando eu falo de uma educação para a sociedade, é aquilo que, então, os estudiosos de hoje falam o que sobre isso, né? As autoridades, os profissionais, e os pais precisam aprender isso, porque os pais precisam ensinar para os seus filhos sobre essas questões para que a saúde mental da família seja preservada. Perfeito, né? Agora, as redes sociais, principalmente para os mais jovens, né, que às vezes não têm ainda uma ideia tão consolidada de si mesmo, aí a gente percebe que as redes sociais elas se tornam essa vitrine, né? Dá para fazer até um comparativo. Se a gente, por exemplo, vai a um shopping, a gente vê aquelas coisas ali na vitrine, aquelas coisas caras, bonitas, e a gente não pode comprar, a gente dá uma tristezinha ali na hora, mas a gente vai embora, segue a vida, esquece daquilo. As redes sociais, elas proporcionam que essas vitrines estejam o tempo todo na nossa mão. Então é como se esse sentimento existisse o tempo todo. Talvez isso contribua, né, para a queda na autoestima, especialmente dos mais jovens hoje. E como que a gente pode preparar essas pessoas e mostrar para elas que a vida é muito mais do que isso? Olha, enquanto psicólogo, eu tenho trabalhado com vários pais, e uma das coisas que eu percebo é a necessidade de que esses pais preparem os filhos para serem frustrados.
E nós viemos de uma geração lá atrás de que o pai falava não e a gente abaixava a cabeça e entendia o não. Agora, as crianças, os adolescentes de hoje, para o pai falar não, ele tem que ter uma justificativa muito boa. Ele tem que explicar, tem que ter uma argumentação muito convincente para que esse adolescente ou essa criança aceite. Isso é uma problemática dos pais, né? Porque pela forma de comunicação, então essa questão de aprender a lidar com a frustração é algo que precisa ser trabalhado. Eu trabalho isso dentro dos consultórios, né, com adolescentes, com crianças, mas eu vejo que os pais precisam aprender a fazer esse movimento. Porque eu, enquanto psicólogo, vou ver o paciente uma vez por semana, mas o pai e a mãe estão lá todo dia, né? Os professores estão todos os dias com essas crianças, então eu estou falando de algo mais amplo mesmo. E aprender a lidar com a minha realidade, aceitar a minha realidade ou batalhar para que a minha realidade melhore, esse é um trabalho que a sociedade precisa fazer, que, né, de modo geral, nós precisamos pensar e conversar sobre isso. E como que a gente pode perceber os primeiros sinais aí de que essa comparação constante está prejudicando já a saúde mental, hein? Quais são os indícios disso? Então, é quando essa pessoa que está nesse nível de comparação, ela começa a ficar mais abatida, ela começa a ficar mais insatisfeita, ela não vê mais sentidos para muito das coisas da vida, começa a ter sempre aquela sensação de derrota, de que eu não vou conseguir, de que o outro sempre consegue mais do que eu. E isso, então, mostra uma fragilidade das emoções, uma baixa capacidade de resiliência para encarar as próprias emoções, né? Porque nós realmente fazemos a comparação, ela não é de todo ruim. Existe um nível, né, aceitável e até saudável, porque eu olho para o outro e falo, nossa, o outro tem um carro novo, também vou querer um carro novo, quero batalhar, quero correr atrás para chegar nesse lugar. Os adolescentes, o meu colega tira 10, então eu também quero tirar 10, então eu vou atrás, vou batalhar e vou correr. Então isso é de forma saudável. Só que isso muitas vezes se esbarra na autoestima da pessoa, em feridas, né, em realmente em problemáticas, onde a pessoa não vai lutar, ela vai ceder, né, ela vai fraquejar. Então, é um momento que os pais precisam estar muito atentos e as pessoas, os próprios adultos precisam estar atentos. Será que as minhas emoções estão se definhando, estão, né, enfraquecendo diante do que eu estou vivenciando, ou eu ainda consigo lutar? Então, é a hora de buscar ajuda, de pedir ajuda, e isso é muito importante. Cuidado, né, com essa coisa das redes sociais. Eu acho que isso é tão perigoso, né? Todo mundo ali se apresenta com uma auto performance, né, muito grande, como se todo mundo fosse muito bom em tudo, e não é. A gente sabe que não é. Assim como eu também não sou bom em tudo, certamente o senhor também não é, e a gente precisa ter essa noção de nós mesmos, né, e aceitar às vezes essa fragilidade. O senhor falou aí sobre a boa competição. Toda competição tem o seu lado bom, com certeza, mas quando isso extrapola, a gente acaba tendo problemas como essa ansiedade, depressão aparecendo, essa intolerância à frustração. Então, às vezes, a gente precisa se aceitar um pouco, né? Aceitar que a gente não é bom em tudo. E tá tudo bem. Exatamente. Por isso que, por exemplo, o esporte, ele é um lugar muito bom para isso, porque o esporte é a comparação é o tempo todo, é o desafio o tempo todo, e no esporte você aprende tanto a se dedicar, a correr atrás, a se esforçar, a melhorar, e também aprende a perder. Porque, né, o atleta, se tem uma coisa que ele lida muito é perder, né? Então isso motiva, isso faz a pessoa querer mais, querer melhor. Então é um tipo de educação, né, que isso sempre foi ensinado, né? O esporte é um lugar saudável, além de fazer bem para a saúde física, faz bem para a saúde mental, e a pessoa aprende a lidar com essa frustração e essa comparação de modo mais saudável, né? E como que os pais ensinam os filhos, então, a se frustrarem? Porque tem que ter um limite nisso daí, né? Acho que é uma linha muito tênue. Sim, sim, sim. Essa é uma ótima pergunta, uma ótima colocação que você faz. E eu trabalhando aqui com os pais no meu consultório, eu falo para eles, olha, se tem uma coisa que você precisa ensinar para os seus filhos é eles serem frustrados. Aí a frustração tem que começar dentro de casa. Porque dentro de casa você tem uma frustração onde você controla, né, todo aquele ambiente. Por exemplo, na hora de almoçar ou na hora de jantar não tem celular.
e possivelmente isso vai ser uma guerra para muitas famílias. Mas olha, é uma coisa simples, na hora de comer não tem celular. E aí o pai tira o celular dessa pessoa, e o próprio pai tem que também parar de mexer no celular na hora do almoço. Não adianta só falar para a criança, ó, você não pode, enquanto o pai está lá mexendo no celular na hora do almoço, né? Então, no momento em que tanto o pai pratica isso, ele mostra para o filho que é possível viver na hora do almoço, na hora do jantar, sem olhar para um celular. Então, tem que iniciar dos pais esse comportamento, eles precisam ser o exemplo maior. Né? Eles precisam ter essa capacidade para o filho olhar para o pai e, então, se identificar, olha, se meu pai faz, eu também posso fazer. Se minha mãe faz, eu também posso fazer. Então, é a partir desses primeiros movimentos que a gente ensina os nossos filhos. O exemplo, né? O exemplo, ele faz toda a diferença. E também, senhor falando isso, me lembra a questão da gratidão, que muitas vezes as pessoas não conseguem ser felizes com o que são, com o que têm, porque elas não conseguem ser gratas, porque querem sempre mais. E às vezes os pais podem ensinar isso também para os filhos, né? Claro, eu acho que hoje o marketing, né, a mídia é muito interessante porque, por exemplo, uma propaganda, ela te convence em 10 segundos que você precisa daquele objeto para você ser feliz. Então existe todo um estudo, um preparo psicológico, né, de cores, de movimento, de iluminação, né, a posição do produto para convencer que você precisa daquilo. E tem todo um argumento, né? Então o marketing está fazendo o trabalho dele. Agora os pais, a família, a sociedade também precisa fazer o seu trabalho. E eu acho que aí a igreja entra nesse lugar também, porque são coisas que, como estão sendo debatidos dentro de casa, na sociedade, isso faz parte de discussões que precisam acontecer dentro das igrejas para esse tipo de movimento acontecer. Então, é algo que vai ampliando, né? E as discussões, elas precisam realmente acontecer em vários ambientes, em vários locais, de modo em que a sociedade tenha, então, suporte para orientar as pessoas que estão precisando de orientações mais específicas nessa parte, né? Muito bem, você falou sobre marketing, né? Tem que tomar cuidado com esse excesso de opções também que são oferecidos o tempo todo, né? Acho que isso também colabora para essa geração de ansiedade, esse desejo de querer mais o tempo todo, de forma desenfreada, esse consumismo. Porque antigamente, né, doutor, a gente chegava na casa de uma pessoa, aí a pessoa perguntava, você quer café? Aí a resposta era sim ou não. Hoje a resposta é com açúcar, sem açúcar, com chocolate, sem chocolate, quer um cappuccino, quer com sorvete. E aí, acho que esse excesso de opções também pode deixar a gente cada vez mais ansioso. Isso É. também pode, de algum modo, gerar algum problema, né? Com certeza, porque quando você pega as redes sociais, você passa o dedinho ali e não para de opções, não acaba, são infindáveis as opções, igual, né, os streams, quando a gente vai assistir um filme, a gente fica 10, 15, 20 minutos só para tentar escolher um filme, então são várias opções realmente que tem, e dentro disso precisa existir, dentro, né, do nosso movimento, o que eu quero, o que eu preciso. Por exemplo, estou numa tarde, no fim de semana, em casa, que tipo de filme eu vou assistir que vai me fazer bem? Será que é um filme de terror? Será que é um filme de policial? Será que é uma comédia? Então, eu tenho que me conhecer. A partir do que eu me conheço, eu sei das minhas necessidades, eu preciso ir atrás para saciar essa necessidade. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, eu vou ficar, diante dessas milhares de opções, eu vou ficar muito perdido. Então, o autoconhecimento, nesse momento, faz muito importante. É muito importante e esse excesso aí de opções, ele também nos deixa o tempo todo com um sentimento de perda, né? Porque se você escolhe um, necessariamente você está abrindo mão de outros. E aí a gente fica com essa sensação de que está perdendo algo o tempo todo. Isso também não é bom. Obrigado, viu, senhor, pela presença aqui. Volte mais vezes. Obrigado, um bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau.